sem meia, Ricardo Bugarelli. Bugarelli. Esse aqui é pra você, Bugarelli. Muito obrigado, vou passar pra você aqui Caramba, o presente. Estamos encerrando o Alambrado Alvinegro de hoje. Muito obrigado. Cara, primeiro um prazer estar ao lado de vocês, porque além de corintianos, vocês são meus amigos, né? De velha data, né? Hoje ainda chegando aqui, eu trombei com a filha mais nova aí do meu grande Renato Nalesco, que eu sacaneava, porque é Nalesso, e eu chamava ele na redação da Record de Nalesco, e eu encontrei e conheci a filha dele mais nova, eu falei assim, olha, eu fui o primeiro cara a saber que o seu pai ia ser pai, porque ele desliga o telefone e fala, falei, que cara é essa, Renatão? Eu falei assim, a minha namorada está grávida. Vou ser pai. Falei, parabéns, abracei. E ele naquele susto, eu ainda num momento de muita alegria, de muita emoção. E aí está a Isabela, Helena. a primeira? A primeira é a Isabela, essa é a Helena. A Isabela chegou ao mundo e aí aumenta também o contingente alvinegro. Isso também é importante. Ah, sem dúvida, né? Porque corintiano faz filho corintiano. Exatamente, viu, exatamente. Os seus filhos são corintianos. Imagino que sim, cara. Eu estou separado há 9 anos e até onde eu sei, eles são corintianos. Sempre comprei roupinhas oficiais, nome nas costas. São corintianos. Corintianos. E aí, Fabrício? Eu tenho a honra enorme, gigantesca de receber o Ricardo Bugarelli aqui, porque não é só um cara que eu conheço na televisão, é um cara que eu convivi durante sei lá quanto tempo na TV Record. A gente trabalhou junto na mesma redação, mesa do lado da mesa, quantos eventos nós fizemos juntos, PAN do Rio de 2007, PAN de Guadalajara de 2011... Olimpíada de Londres, 2012. E o que eu faço hoje, Cascão, na televisão, eu era editor de texto. Para quem não convive muito e não sabe muito desses nomes de televisão, editor de texto é aquele cara que ajuda o editor de imagem a construir uma matéria. Então o repórter ele escreve, você pega o texto do repórter e junta. Eu era isso. O Ricardo Bugarelli, ele era o fechador, ele era o editor-chefe, ele era o... Que não é outro nome que a gente pode dar para isso. É o fechador o cara que coloca os programas no ar, que é o que eu faço hoje. Coordenador de eventos, que é de transmissão, que é o que eu faço hoje. E eu falo isso, não é demagogia. Tudo que eu aprendi de fazer isso, eu aprendi com você, Bugarelli. Obrigado. De ver você. Eu já falei isso pra você várias vezes, e é verdade, eu falo isso para todo mundo. O Bugarelli é o Pelé do switcher. Ninguém num switcher de televisão é melhor do que o Bugarelli. Você tá puxa-saco. Não tô, hoje, é verdade, Cascão, é verdade. Ninguém... Não, é verdade, mas tá puxando o saco. Não, eu posso estar puxando o saco, mas é real. Mas é verdade, beleza. O Bugarelli é o Pelé do switcher. Você que trabalha em televisão, que dirige algum programa de televisão e tá assistindo a gente, saiba que aqui na mesa está o Pelé. Não é o Pelé, é o Garrincha, porque o Pelé é o Michel Lohan. Se você é o Garrincha dos fechadores de televisão. O Garrincha jogou no Corinthians. Porque o Garrincha jogou no Corinthians em 66, campeão no torneio Rio-São Paulo, eliminando aquela ideia de que o Corinthians ficou 23 anos na fila. Então, Buga, primeiro eu quero te agradecer por você estar aqui. Que isso. E depois eu quero te agradecer por você, sem ter essa pretensão, ter me ensinado a fazer o que eu faço hoje, e é o que eu faço hoje na ESPN, Buga. É de coração que eu tô falando. Não, eu acredito. Obrigado pelas palavras aí, cara, é muito legal, assim, a gente, é o mantra que eu costumo fazer, né, e passar para as pessoas, de você colocar amor no que você se propõe a fazer, e a chance de dar certo é maior. E assim, independente de hoje eu ser comentarista, mas eu num texto, numa coordenação, numa transmissão, colocar um programa no ar, eu acho que se a gente colocar paixão, a chance de a gente ter um resultado melhor vai acontecer. Eu acho que é isso. Acho que você viu o quanto de dedicação, o quanto de paixão que eu colocava ali, independente da coisa, se é mais simples, se é atrás das câmeras, se é à frente das câmeras. Naquele momento, eu logo depois, em 2012, ali, que a gente falou do último evento que eu coordenei, assim, que você pode ter visto lado a lado, que foi as Olimpíadas de Londres, na Record. Logo depois eu recebo o convite para ser comentarista lá na Sky, no Sports Plus. E aí eu acabo... começo a levar as duas frentes, né? Começo a me tornar comentarista de basquete, com as oportunidades que aconteceram e aconteceram dali para frente. E também coordenando essas missões, aí eu tive que optar, e assim, era um sonho que eu queria, de ser comentarista, de trabalhar com os eventos esportivos. Aí até o Renatão aqui em off já falou, pô, Buga, você ficou muito ligado ao basquete. Você tá ligado ao basquete, sem dúvida, mas assim, não que eu não fosse apto a comentar futebol. Eu acho que eu seria um ótimo comentarista de futebol. Cheguei a comentar a Champions League na Sky, por exemplo,
Mas eu acho que no futebol eu seria mais um, cara. Acho que no futebol tem tanta gente boa e acho que no basquete eu tento trazer isso que eu falei pra você do meu trabalho. Eu acho que eu sou o melhor, ou procuro ser o melhor e procuro agregar, entendeu? Então, assim, poderia comentar beisebol, como o meu retorno para a ESPN, eu fui chamado, você não quer comentar beisebol? Porque o comentarista de esportes americanos na ESPN ganha por jogo. Então, para você ter um pouco mais de salário, eu fui convidado pelo pessoal da ESPN logo quando eu retornei em 2015, para, além de comentar basquete, de fazer teste como narrador de futebol americano, por exemplo, né, que estava começando a explodir as transmissões de futebol americano, e hoje a gente vê até a Platinada fazendo jogos de futebol americano. Então, assim, a ideia minha foi especializar no basquete, de voltar para o basquete, porque eu sei que é no basquete que eu posso agregar conhecimento, paixão e ser um diferenciado. Né? O cara vai assistir a transmissão, sabe que é diferente de um cara que é apaixonado, um cara que estuda, um cara que tem responsabilidade com o microfone. Agora, é óbvio que se eu comentasse Campeonato Paulista, Brasileiro, Champions League, cara, hoje eu torço pro Liverpool tanto quanto eu torço pro Corinthians, assim. Eu até tava pensando aqui, espero que os caras não façam essa pergunta. Passou sufoco o Liverpool se tivesse, passou sufoco, mas ganhou, isso é importante. E assim, um Liverpool e Corinthians hoje, cara, de tanto que eu fiquei afastado dos estádios, cara, seria algo... Puta, assustador, tomara que isso não aconteça. Ainda bem que a gente pegou o Chelsea, o São Caetano de Londres naquela final, né? E aí tá tudo certo, aí o Guerreiro deu conta. Ô, Bugarelli, põe a mensagem do Kennedy aí, que é uma mensagem bacana. Tá aí, ó. Buga, obrigado por você ser tão foda. Você e Zé Boquinha me ensinaram a amar o basquete, comentarista e pessoa acima da média. Conta, por favor, a história do título de 1990 em relação à sua mãe. A São Paulina, sua mãe São Paulina. Cara, e o Zé foi técnico do Corinthians no basquete, né? Na época que a ESPN, minha primeira passagem em ESPN, 95 a 2002, o Corinthians jogou a Liga Sul-Americana. E o Zé Boquinha era técnico do Corinthians quando perdeu para o Atenas de Córdoba, roubado lá na Argentina. A Atenas tinha Marcelo Milanésio, Héctor Pitti Campana, foi um baita time. O Corinthians ganhou aqui e acabou perdendo jogos na Argentina. Até revi esse jogo recente com uma narração da transmissão da TV Argentina, um caldeirão, o ginásio do Atenas, um ambiente hostil, e a arbitragem acabou afanando o Corinthians do Zé Boquinha, Corinthians do Oscar Schmidt e tal. Cara, 90 acho que se não for a maior emoção que eu vivi assim em relação a tudo, né, de familiar, expectativa do primeiro título brasileiro, eu acho que é uma das 3 maiores emoções, assim, né? Acho que em relação a futebol, a Corinthians, acho que possivelmente é a maior emoção. Vou tentar contar sem chorar, que é difícil, né? Já quer tirar a lágrima do Bugarelli. O cara quer na primeira história, o cara já quer tirar. Cara, assim, pra quem não sabe a história inteira, a minha mãe é São Paulina. A minha mãe, que é viva até hoje, e há quase 12 anos luta diariamente contra um AVC que ela sofreu em 2014. Ela tem 93 anos, São Paulina, é a única São Paulina da família, a família inteira corintiana. Meu pai, que veio do interior, família inteira dele palmeirense, ele é o único corintiano da família, teve 3 filhos, ele não teve influência nos filhos em serem corintianos. A única coisa que ele falou para os 3 é que eles não seriam palmeirenses, porque a rivalidade Corinthians e Palmeiras é gigantesca, e a partir do momento que cada um decidiu, não, vai torcer pro Corinthians e tal, tem até uma história do meu irmão que é bem legal, que depois eu conto, mas em relação a eu ser corintiano, influência do meu pai também ouvir jogos de basquete do Corinthians no rádio, época de Vlamir, Amauri, o Biratã, Rosa Branca, o Corinthians, a base da seleção brasileira, bicampeão do mundo de basquete. E acho que a influência, a ligação que eu tenho com o basquete é muito pelo meu pai, porque meu pai é de Batatais, uma cidade pequena, perto de Franca, que é a capital brasileira de basquete, e de ouvir o meu pai falando, de ouvir os jogos do Corinthians no basquete. Eu acho que isso é a relação que eu tenho com o basquete, e com o Corinthians é muito do meu pai. A relação que eu tenho com o esporte, de ser jornalista esportivo, de acompanhar todos os esportes, é da minha mãe. A minha mãe sempre acompanhou muito os esportes, adorava assistir a Olimpíada e tal, e eu assim, o Corinthians era eliminado, eu acompanhava eu lembro do São Paulo bicampeão paulista no início dos anos 80 e 81, o Corinthians eliminado, o São Paulo campeão, festa na Paulista, aquela história, e eu ficar acordado com a minha mãe na sala, assistindo, né,
ela vem da festa do São Paulo tal. E a mesma coisa acontecia. O Corinthians foi bicampeão paulista na sequência, em cima do São Paulo, e de eu ficar assistindo na festa da Paulista na Gazeta lá, e ela fazendo companhia para mim. Né? Então, assim, ela é muito fanática por esporte, sempre acompanhou muito. Cara, chega a final do Brasileiro de 90, que o Corinthians em busca do primeiro título brasileiro. E no primeiro jogo, no 1-0, no gol do Wilson Mano, meu pai não foi ao jogo. Eu fui com o meu irmão mais velho. E eu queria que o meu pai fosse ao jogo. Eu falei assim, cara, nós vamos ser campeão. Ganhamos o primeiro jogo, jogava pelo empate no segundo. Eu falei assim, cara, nós vamos ser campeão brasileiro? Cara, o senhor que veio do interior com 17 anos de idade, que indiretamente fez a gente ser corintiano, você tem que ir com a gente. E ele falou assim, cara, eu não vou porque eu vou ficar com a sua mãe em casa assistindo o jogo. E ele ficou em casa assistindo o jogo com a minha mãe. Cara, e aí eu fui com o meu irmão no domingo lá, assisti o jogo. Cara, 1-0, Tupanzinho, Corinthians campeão brasileiro pela primeira vez, aquela história do único grande que não tinha um título brasileiro. E aí eu chego em casa, cara, eu não vi a hora de abraçar meu pai, de falar, pai, você é campeão brasileiro e tal. Aquelas histórias de comprar, como acontece, né? De comprar a faixa na saída de estádio, chegar com a faixa em casa e tal. E a minha mãe muito fanática, cara. Minha mãe é aquela de xingar a torcedora, jogadora assistindo o jogo na televisão. Cara, quando perdia gol, esse cara é grosso. E minha mãe fanática, eu sabia o quanto ela estava destruída, assim, com a perda do título. E a minha mãe, eu toco a campainha em casa, minha mãe abre a porta. Puta, e eu também, assim, eu não ia, a gente sacaneava, assim, né? E eu esperava que a minha mãe fosse já meio dar desculpa, ganhou roubado, fez isso, sabe? Dar uma provocada, alguma coisa do gênero, né? E a minha mãe teve uma reação que, naquele momento, ela foi inesperada, assim. Eu não imaginava que ela fosse ter aquela reação, assim, pelo time dela ter perdido, que se fosse uma final Corinthians e Vasco, ela falasse, finalmente, hein, ganhou o título, saiu da fila, aí ia dar uma provocada. Pelo fato de ter sido no time dela, cara, eu achei que ela ia estar quieta, ela não ia falar nada, ou ia falar isso, foi roubado, precisou não sei o quê, não sei o quê, ia dar uma desculpa. Bem coisa de torcedor mesmo, né? E quando ela abriu a porta ela falou, oi filho, tal, me abraçou e me deu os parabéns. E eu tava louco pra passar por cima dela e achar o meu pai, pra dar um abraço no meu pai. E ela me abraçou, cara, e me deu parabéns. Até porque minha mãe, ela interage com a gente hoje, mas muito pouco. É foda, né? A gente voltar ao passado e ver isso tudo, a rivalidade. Por isso que eu acho que não tem que ter rivalidade, tem que ter sempre o respeito. E ela me abraçou e falou, parabéns, meu filho. Você é campeão brasileiro. E eu não esperava isso da minha mãe nunca, cara. Nunca. Pela rivalidade, por tudo dessa encheção de saco que a gente tinha saudável em casa. E aquilo me quebrou as pernas, cara. Quantos anos você tinha, Buga? 18 para 19. E aí a minha mãe... Eu abracei minha mãe, chorando, cara, de felicidade. Que eu, até eu me separar e ficar longe dos meus filhos, eu sempre chorei de alegria, assim. Eu só choro de alegria. Era uma coisa que eu tinha na cabeça, mas depois que você separa, você fica longe dos filhos... Eu nem sabia, viu? Peço até não esquenta. E você não... E a gente acaba chorando de tristeza, cara. Eu tenho uma luta diária contra a depressão. Graças a Deus eu estou sendo bem assistido hoje. Faz 1 ano já que eu estou com um tratamento muito eficaz e já aconselho você em casa aí a procurar uma ajuda de um profissional, que é a melhor coisa que você faça.
às vezes tomar essa atitude, essa decisão, ela é muito difícil, mas a partir do momento que você tomar, cara, se você for bem auxiliado por um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, as coisas acontecem. Ajuda demais. Ajuda demais. E a minha mãe me abraçou, eu chorando nos braços dela, e ela falou assim, cara, a felicidade de um filho é a maior coisa que uma mãe pode esperar, cara. E eu abracei a minha mãe chorando, agradeci, e depois eu fui abraçar o meu pai, comemorar com ele, e assim, é lógico que a gente brincou depois com ela de, cara, São Paulo tinha lá condições, era o São Paulo do Tele Santana, que poderia ter vencido o jogo, e o Corinthians campeão brasileiro quis justamente em cima do time da minha mãe, assim, aquele dia foi... eu lembro de ter contado essa história, cara, pro Dr. Osmar de Oliveira, no PAN de 2007. O grande Dr. Osmar de Oliveira. E ele e a esposa dele, ouvindo essa história, eles choraram comigo na mesa, assim, meu. Então, essa história, assim, toda vez que eu conto, é impossível não se emocionar, porque eu volto na porta do apartamento lá no 114, que eu morava lá em Moema, no prédio da Alameda do Jurupis, e eu me vejo abraçando a minha mãe, e eu vejo o quanto essa história ela tem que ser propagada justamente por conta de tanto que a gente já viveu com violência em estádio. A gente vive num mundo que não tem... tem que ser torcida única, que eu acho que é uma das maiores perdas que a gente tem no futebol, é você ter... Eu voltei a um Corinthians e Palmeiras agora, depois de 25 anos, que eu fui assistir o 1-0 gol do Memphis na Copa do Brasil, que era o primeiro duelo de Corinthians e Palmeiras em Copa do Brasil. Eu falei, cara, eu vou. Faz 25 anos que eu não vou no Corinthians e Palmeiras, e assim, não é a mesma coisa, cara. Não ter a torcida rival, não ter... Cara, não é a mesma coisa.